Tá na hora da redação, UERJ, vamos lá, qual que é a minha ideia nessa aula? A gente tem essa percepção, eu estou chegando em 10 aulas completas, 10 redações, e parabéns para quem chegou até aqui, para esse processo de construção. Faltam 2 meses para a prova, a gente tem que ir em um alto nível de tensão, de foco, com tudo. Não é para diminuir o ritmo, é para seguir, é para aumentar, é para a gente ir com tudo. Olha a ideia dessa aula. Primeiro, não pode esquecer de usar o livro, não pode esquecer de usar o título, eu tenho que lembrar, tenho que anotar, tenho que fazer alguma coisa para não esquecer. E eu, no caso, anotei no quadro. Olha a observação importante. A leitura da obra é fundamental para a construção do raciocínio. Quando eu pego o meu tema e eu estou empoderado pela leitura da obra, eu já começo a estabelecer analogia, começo a estabelecer comparação, começo a estabelecer raciocínio mesmo. Então a leitura da obra, ela não é só recomendável, ela é altamente recomendável, quase obrigatória. Leia 1984, leia o livro de leitura obrigatória e vamos com tudo. Olha o meu tema. A padronização da humanidade pode levá-la à destruição? A padronização da humanidade pode levá-la à destruição? A UERJ tem uma preferência por temas com pergunta. Se o meu tema é uma pergunta, eu vou responder lá na minha tese. A minha tese é que sim, a padronização compromete a humanidade. Olha só a minha tese. A padronização compromete o desenvolvimento individual. Pera lá, eu estou na UERJ. Eu vou usar a primeira pessoa. A padronização compromete o nosso desenvolvimento enquanto humanidade. Essa é a ideia enquanto sociedade. Olha a viagem, estou usando a primeira pessoa. Agora eu vou lá. Por que ela é nociva, ela é ruim, ela compromete? Porque a nossa diversidade foi responsável biologicamente pela manutenção da espécie humana. E aí você pode crescer. Sabe-se que uma população sem diversidade, ela está mais fadada à doença, está mais fadada à extinção mesmo, à destruição no sentido físico. Olha a viagem, você pode crescer. A ciência nos mostra hoje, minha cultura geral, que o Homo sapiens carrega traços genéticos compartilhados com outras espécies de hominídeos. Ou seja, a nossa diversidade genética foi muito responsável pela nossa permanência, pela perpetuação da espécie. Aí eu vou crescer. Como eu estou na UERJ, eu vou meter uma pergunta retórica. Padronizados, teríamos chegado até aqui? Vou fazer uma pergunta. Vou retomar essas perguntas lá no meu fecho, mas já estou marcando essa pergunta. Olha a viagem, já tenho meu primeiro porquê da tese, meu primeiro parágrafo de desenvolvimento aí. Outro porquê somado a isso, marcando competência 4 de vermelho no Enem, ou coesão na UERJ. A padronização compromete um dos nossos maiores tesouros enquanto humanidade, a diversidade cultural. Tesouro inestimável, ou seja, eu estou trabalhando que a padronização é ruim, padronizar ruim, porque você tirar a diversidade cultural, você está tirando um dos maiores bens da humanidade. Olha a ideia, cultura geral. A miscigenação de uma série de etnias, saberes e crenças formou a matriz cultural brasileira. O Brasil em si ele é fruto da miscigenação de culturas diferentes para formar a nossa cultura. Olha como é que isso enriqueceu, como é que isso enriquece o território. Vamos parar para pensar nesse sentido. Padronizados, teríamos um patrimônio cultural tão rico? Essa é a minha pergunta. Olha como é que a minha argumentação já está fluindo. E as marcas de primeira pessoa, as marcas de pergunta retórica, como eu estou na aula 10 da UERJ, já estão fluindo muito bem. Esse é o processo do que a gente trouxe do Enem, estou usando aqui, a gente está usando, mas efetivamente o que a gente está consolidando na UERJ também está usando. Isso que é o importante, é ter esse balanço e vamos com tudo. Pensei em 3 parágrafos de desenvolvimento para poder manter as minhas perguntas. Vamos lá. O intercâmbio de diferentes perspectivas e conhecimentos alavanca o progresso intelectual e até mesmo científico, nos possibilitando evoluir mais enquanto humanidade, ou seja, enquanto humanidade, enquanto conjunto, enquanto perspectivas diferentes, a gente pode construir, pode fazer muito mais. Olha, por exemplo, tudo que a gente tem de intercâmbio cultural, intercâmbio científico, de efetivamente coalizão de países diferentes, observatório, isso e aquilo. Essa é a minha ideia. Se quiser crescer na ciência, é uma possibilidade. Quiser, por exemplo, falar da descoberta do bóson de Higgs, que trabalhou mais de 3 federações diferentes, pode falar, mas eu não achei que encaixava muito bem na minha argumentação, mas você pode crescer. A coalizão de cientistas de diferentes países nos permitiu encontrar a vacina para o coronavírus, para o Covid-19, em um tempo inédito. Olha só, para lá, nunca antes
descobriu-se uma vacina tão rápido, mas com essa coalizão, com diferentes perspectivas, diferentes laboratórios trabalhando, a gente foi possível. Essa padronização vai roubar, vai impossibilitar esse avanço. E padronizados, teríamos evoluído a esse nível? Olha a viagem, estou fazendo um monte de pergunta que eu vou ter que retomar em algum ponto. Mas olha como é que eu já estou diferente do meu padrão Enem. Olha como é que o meu texto já está com uma outra cara. Mas como é que eu estou construindo esse processo? Vamos com tudo, Ed, vamos com tudo. Vamos lá. Opa, coloquei minha observação para falar do livro. Porque eu emendei o meu parágrafo e esqueci de falar do livro. Mas eu tenho que falar. Como eu escrevi, como eu anotei, não esqueci, coloquei lá para falar do livro. Contexto. Na distopia 1984, de George Orwell, o controle institucional é exercido pela padronização do pensamento individual. Pera lá, o grande irmão, na obra, foi capaz de identificar que o apagamento dos traços individuais poderia comprometer qualquer sinal de senso crítico ou de sentimento evolucionário. Pera lá, quando eu roubo o indivíduo dos seus traços individuais, dos traços específicos, quando eu estou padronizando, eu acabo com o senso crítico e acabo também com o sentimento revolucionário. Assim como Winston teve isso tirado dele, a gente pode fazer um paralelo também. Por que eu pensei isso? Pela leitura da obra. Já comecei a estabelecer meu paralelo. Todavia, a sociedade da obra poderia ter o desenvolvimento a longo prazo impedido, visto que a diversidade foi essencial para a nossa evolução. Marcando a primeira pessoa lá. Segundo essa linha de raciocínio, a padronização dos nossos elementos humanos certamente nos levará à destruição. Respondi a minha pergunta, estou usando palavras do meu tema, marquei domínio do tema, marquei essa progressão, esse desenvolvimento do tema. Olha a ideia, já fiz os meus parágrafos, estou construindo isso tudo, e agora eu vou para o fechamento do meu texto, eu vou usar a minha técnica de encerramento, vou usar fecho. Sem a nossa diversidade genética, cultural ou ideológica, genética, cultural e ideológica. Retomei os 3 questionamentos que eu estou fazendo no meu texto. Olha como é que ele está bem amarrado, está bem coeso. Essa é a ideia. Seríamos impossibilitados de evoluir de forma plena. Afirmei, estou afirmando. Assim como Winston, fazendo paralelo com a obra, o indivíduo desprovido de sua individualidade se mostra incapaz de contribuir para o desenvolvimento individual e coletivo. Você pode crescer padronizados, perderíamos o que nos torna essencialmente humanos, perderíamos uma característica essencialmente nossa enquanto humanidade. Você pode crescer, esse é meu esquema, não é o meu texto, tem muito a melhorar, a desenvolver, mas aí é a ideia. Faça o seu esquema, copie o meu, vá fazendo essa intercalação, se aproprie desse conteúdo para fazer sua redação. Vamos com tudo, a gente tem 2 meses para a prova, não pode desanimar. Vamos lá, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, já vou disparar o tema também no grupo do WhatsApp e tamo junto. Valendo, tá na hora da redação!